Bom, o assunto da nossa aula de hoje é calor latente, o calor da mudança de estado. Que mudança de estado? A mudança do estado das substâncias. Sólido, líquido, gasoso. E qual é o calor necessário para essa mudança? É diferente do calor, a quantidade de calor que nós vimos até agora. Porque quando existe a mudança de substância, a temperatura ela se mantém constante, ela não muda. Então, vamos lá. Calor latente mudança de estado. De estado da substância. Então, eu vou ter aqui um sólido, eu vou ter o líquido, vou botar mais para cá, líquido, e eu vou ter eu vou chamar de vapor, aqui vai ser a água. Bom, do sólido para o líquido, quando a substância muda do sólido, vamos dizer, quando a água muda de sólido para líquido, o nome recebe o nome de fusão. Então, quando muda daqui para cá, recebe o nome de fusão. A água recebe o nome de fusão. E quando muda para cá, de líquido para vapor, vaporização. E aí, nós vamos estudar a quantidade de calor necessária, que é chamado calor latente. Aqui, a temperatura não muda. Ou seja, em graus Celsius, são 0 graus para passar daqui para cá. Então, aqui, em graus Celsius, a gente pode colocar 0 graus Celsius. A temperatura vai ficar, enquanto estiver mudando de gelo para água, vai permanecer a 0 graus Celsius. E aqui, enquanto estiver mudando de líquido, vai ser de líquido para vapor, vai ser 100 graus Celsius, vai permanecer. Então, no gráfico, ele vem no gelo, aí quando vai chegar no líquido, vai mudar para o líquido, a temperatura permanece 0. Aí, quando passar para líquido, a temperatura começa a subir de novo. Aí, quando vai chegar a 100 graus, mantém a temperatura 100 graus, naquela temperatura vai permanecendo líquido. Passou de 100 graus, é o vapor. Ok? E aí, se for o contrário aqui, daqui para cá, recebe o nome de solidificação. É daqui para cá. Ou seja, você transforma o líquido no sólido. E se for daqui para cá, de vapor para líquido, recebe o nome de condensação. Tá? E se for direto de sólido para vapor, sem passar pelo líquido, o nome é sublimação. É como aquelas... Como é que é o nome, meu Deus? Aquelas bolinhas brancas, naftalina. Ela muda, a naftalina ela sai do sólido e evapora. Ela não passa pelo líquido. O nome disso é sublimação.
Então agora vamos ver o gráfico aqui, como é que fica o gráfico aqui do... Como é que fica o gráfico? O gráfico é assim. Nós temos aqui o tempo, aqui a temperatura. Eu vou botar a temperatura, letra grega θ, para não confundir com o tempo aqui embaixo, tá? Sempre... então, vem assim. Aqui, menos grau, vamos supor, eu tenho menos 15 graus. Menos 15. Gelo. Vem. Quando chega no 0 graus, 0 graus vai passar para o estado líquido. Então, enquanto essa água continuar aqui, enquanto a água continuar, estiver mudando de fase, a temperatura não muda. Então, aqui é a mudança de fase. Ou seja, aqui é a fusão. Então, aqui é a fusão. Continua 0 graus. Então, vem até aqui. Mudou, aí começa a subir de novo. Aqui a água está aquecendo. Até chegar aqui a 100 graus Celsius, no caso, né? Porque em outra escala, a gente já viu que tem outras aqui. Na escala Celsius, aqui é 100 graus. Quando chega aqui é o 0 graus, né? Quando chega aqui, novamente, a temperatura vai mudar até essa água toda acabar e virar vapor. A parte líquida, no caso, né? Então, aqui vai mudar. Aqui seria o processo de vaporização. Vamos escrever aqui de vermelho. Vaporização. Então, aqui, enquanto a água, a temperatura vai ficar 100 graus. Aí, a partir do momento que a água toda virar vapor, ela começa a aquecer novamente, o vapor. Então, nesse período aqui nós temos o gelo. Aqui é o gelo, aqui é o líquido e aqui é o vapor. Sólido, líquido e vapor. Ok? A nossa aula de hoje nós vamos estudar esse calor aqui, quando a fórmula aqui, quando for passando, mudando o estado físico. Ok? E essa fórmula ela é diferente da outra. Como é essa fórmula? O calor latente é o calor que é preciso uma determinada quantidade de massa. Aí, no caso aqui, é 1 grama. Quanto é que eu preciso de calor? Ou seja, o calor é medido em calorias, então aqui é caloria por grama. Caloria por 1 grama. A quantidade de calor por 1 grama. Então, a gente vai ver quanto é que eu preciso de calor latente para transformar aqui no processo de fusão. No processo de fusão, eu vou precisar de 80 calorias por grama. E no processo de vaporização, eu vou precisar de 540 calorias por grama. Ok? 540. Então, esses números aí, talvez você vai usar, talvez a questão dê e talvez a questão não dá. Entendeu? Aí você tem que saber, se for fusão, passar o gelo da água, né? 80 é 80. E se for vaporização, 540. Ou seja, aqui o calor latente é 80 e aqui o calor latente é 540. E se for o contrário, é menos 540 e menos 80. Tá certo? Então, esses dois números aqui seria importante saber. O calor específico,
que não é o desse, por exemplo, da água, o calor específico da água, para transformar em vapor, é 1 grau Celsius. E para transformar o gelo para o líquido, é meio 0,5. Ok? Bom, então, é importante guardar esses dois números, 80 e 540, para a gente poder fazer os exercícios. E a fórmula vai ficar assim, ó. Esse Q aqui, esse Q, multiplica aqui cruzado, vai ser L vezes M ou M vezes L. Lembrando que esse L é o quê? Esse L é a quantidade, é o calor latente, que é a quantidade de calorias que você precisa para 1 grama da substância. Para mudar a temperatura, para mudar o estado, né, para mudar o estado, ou seja, os estados são esses aqui, mudança de estado, sólido, líquido, vapor. Então o calor latente é esse L, é o calor que você precisa para mudar o estado de uma grama da substância, para mudar essa substância de estado. Ok? Então vamos ver alguns exercícios aqui. Que quantidade de calor deve ser recebida por 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que derreta totalmente? E ali vem que o calor latente é de 80 calorias por grama para a fusão do gelo. Ou seja, vai transformar o gelo em água líquida. A água no estado sólido para o estado líquido. A fórmula, nesse caso, é a fórmula de quantidade de calor, que é igual a massa vezes o calor latente. A massa, a questão dá 200 gramas. O calor latente, a questão também deu, poderia não dar, é 80 calorias por grama. Então, é só multiplicar. 200 gramas por 80 calorias por cada grama. Cada uma grama precisa de 80 calorias de grama para sair do gelo para o estado líquido. É isso. Então, é multiplicar 200 vezes 80. Zero aqui, né? 0 vezes 8, 0. 0 vezes 8, 0. 8 vezes 2, 16. Então, para transformar 200 gramas de gelo em 200 gramas de água, ele vai precisar de 16.000 calorias. Ou, cada uma 1.000 calorias é 1K. Então, são 16 Ks. Tá bom? Calorias. Então, resposta, vou escrever aqui, resposta, 16.000 calorias. Tem-se 20 gramas de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius. Quer-se convertê-los em água líquida a 40 graus Celsius. Construa a curva de aquecimento correspondente. Então, aqui tem tempo no eixo horizontal e temperatura. Aqui essa temperatura, nós colocamos o T, mas geralmente também se coloca uma outra letra, uma letra grega. A letra θ, para poder diferenciar do tempo. Então é o seguinte, o gráfico, ele começa, ele começa no menos 20 graus, começa aqui no menos 20 graus, e a água, o gelo vai aquecendo, ok? E chega aqui até no 0 graus. Então aqui menos 20 graus Celsius.
ok? E aqui o 0 graus. Então, ele vai de menos 20 até 0, aquecendo o gelo, ok? E quando chega a 0 graus, é o que nós chamamos de calor latente, que nós falamos na aula. Esse aqui é o calor latente, ou seja, não há mudança de temperatura, permanece 0 graus. Então aqui nesse trecho azul aqui não houve mudança de temperatura. E depois ele diz que vai aqui até 40 graus. Então aqui foi o calor latente. Essa parte aqui é calor específico, porque está aquecendo, aqui é o gelo, entendeu? E aqui vai chegar até 40 graus, a água vai ser aquecida até 40 graus. Então aqui a gente vai até 40 graus, vamos colocar aqui pontilhado, 40 graus. °C. °C. Pronto. Então, o que a gente pode fazer agora na próxima questão é aqui. Aqui nós podemos chamar de... Peraí. Ó, aqui a gente vai botar pontilhado, né? Aqui botamos pontilhado. Aqui nós podemos colocar um A, aqui, podemos colocar um A, e esse A, a gente vai chamar de aquecimento do gelo, porque ali ainda é gelo. Do gelo. Vamos chamar aqui de B, essa parte aqui de B, aí é a parte que existe uma mudança de estado, do estado sólido, gelo, para o estado líquido. O nome disso é, como nós vimos na aula, fusão do gelo. E aqui, na letra C, é a parte de aquecimento da água, tá? Aquecimento da água. Aqui no A é a fórmula do calor específico e no C também. Só que no B é que a fórmula é de calor latente. Na questão 2 agora aqui é a mesma questão e nós vamos calcular a quantidade de calor aqui necessária em cada uma delas. Então vamos lá. Ó, a questão fala assim: tem-se 20 gramas de gelo, a mesma questão, a menos 20, quer-se convertê-los em água líquida a 40 graus Celsius, construa a curva de aquecimento que já construímos. Sendo meio 0,5 caloria por grama o calor específico do gelo, então essa é a quantidade de calor específico. 1 caloria por grama o calor específico da água e 80 calorias por grama o calor latente de fusão do gelo, determine a quantidade de calor total. Então nós vamos calcular esses três aqui. O A, o B e o C. E somar, porque ele está pedindo somado, ok? Então vamos lá. Primeiro a ser calculado, nós vamos falar o aquecimento da água. O aquecimento do gelo, tá? Então aqui o primeiro a ser calculado, aquecimento do gelo. Se nós formos lá em cima, vamos aqui, ó, é esse A aqui, tá? Ou seja, vai de menos 20 até 0. Houve uma mudança na temperatura de 20, ok? Aí a massa é 20 também. A massa é 20. A mudança de temperatura nesse caso aqui vai ser 20.
E o calor específico está aqui, ó. O calor específico do gelo é 0,5. Então, nós vamos usar a fórmula. Qual fórmula? A fórmula do calor específico, do quantidade de calor, essa daqui, ó. Tá? Não é calor latente essa. M vezes C vezes delta variação na temperatura, tá? Olha, acho melhor até botar aquele Ozinho. Pessoal, todo mundo confunde a temperatura com o... Vou botar aqui é a temperatura. Então, vamos lá. A massa, nós sabemos que é 20. O calor específico está aqui, ó, 0,5. A variação na temperatura foi 20, porque foi de menos 20 até 0. Então, foi de 20 graus, variou 20 graus. Ora, multiplicar por meio é dividir pela metade. Então, eu tenho aqui 20 vezes meio dá 10. 10 vezes 20 dá 200. Então, nesse caso, deu 200 calorias. Esse é o caloria do A, ok? Então, olhando lá em cima, a caloria do A foi esse aqui, ó, tá? Agora vamos a do B. A do B é o calor latente, é outra fórmula. E o B, aqui a gente sabe que é a fusão do gelo. Então vamos lá. O B é a fusão do gelo. Então vamos aqui, B, e é calor latente a fórmula. B, fusão do gelo. E é calor latente. A forma do calor latente é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Bom, a massa é 20 graus. E o calor latente? O calor latente de fusão do gelo, que nós estamos ali, é nesse ponto aqui, ó. O B é a fusão do gelo que vai passar para líquido, certo? Aqui eu não botei o C. O C aqui é gelo e aqui é líquido. Certo? Líquido. Então, nós estamos aqui no líquido. E aqui fala, a fusão do gelo fala que é... O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, é só substituir ali. A massa é 20. A massa é 20. E o calor latente é 80. 20 vezes 80 é 1.000. 8 vezes 2, 16, não é isso? 1.600 calorias. Então, já achamos a segunda quantidade de calor. Agora, nós vamos para a terceira. Qual é a terceira? Essa daqui é a C, que a água vai aquecer de 0 até 40, ou seja, houve uma variação de 40 graus, a massa continua sendo de 20, a massa não muda, e o calor específico, nós temos que saber o calor específico de aquecimento da água. Esse calor específico é muito conhecido, é 1, está escrito aqui, mas a gente sabe que é 1. Calor específico do gelo, 1 graus Celsius. Então, vamos lá agora para o 3. Para a letra C, a letra C é aquecimento da água. Qual é a quantidade de calor para aquecer a água? Então, a letra C
aquecimento da água. Calor, a fórmula é calor específico, aquele, né? MC tempo. A massa, 20. O calor específico é 1 e a gente viu que variou de temperatura, vai do 0 ao 40. 20 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Então, 20 vezes 40, 800 calorias. Então, agora é pegar essas três, o 800, o 1.600 e pegar também qual é o outro? O outro é 200. 200, 1.600 e 800. Vamos somar. 200, 1.600 e 800. Vamos somar, tá? Vamos ver se é isso mesmo. 200 está aqui. 1.600 está aqui. 200, 1.600 e 800. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a 200 mais 1.600 mais 800. Somando, 0, 0, 8 com mais 8, 16, vai 1. Então, a quantidade total de calor é de 2.600 calorias. Então, a resposta resposta 2.600 calorias.